Sem dúvida, Carlinha, Roberta, obrigado, bom descanso para vocês. Vamos continuar assim. Um bom dia. Hoje em dia está no ar, hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus nos guarde, nos proteja, nos faça companhia nesta manhã de quinta-feira e que ela seja produtiva e abençoada para todos nós. Continuamos com as imagens ao vivo para você da Avenida Paulista, a mais importante avenida da capital paulista, onde as manifestações continuam. E por que continuam? Começaram ontem no final da tarde, início da noite, e os protestos, não é, com toda a população se manifestando, usando as cores da bandeira brasileira, e essas manifestações prometem durar toda esta quinta-feira. Elas ocorreram de maneira espontânea, com convocações através de aplicativos de celular, através das redes sociais e também da internet. Protesto, muitas pessoas vestindo a cor preta em sinal de luto pelo Brasil, contra a posse, contra a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como chefe, ministro-chefe da Casa Civil. Esta posse, inclusive, que deve acontecer a qualquer momento. Está prevista para as 10 horas da manhã, exatamente esse horário, e isso deve acontecer a qualquer momento. Nós estamos a postos de plantão para que você possa acompanhar assim que isso acontecer. Nós vamos estar trazendo todas essas informações, a cobertura completa desse dia que promete ser realmente muito agitado, muito tumultuado, muito nervoso, com a temperatura realmente se elevando, com pessoas pró, pessoas contra a tudo isso que vem acontecendo no Brasil. Muitas pessoas pedindo, inclusive, a renúncia da presidente Dilma, pessoas a favor do impeachment, muitas manifestações. Nós vamos agora direto para a capital federal, direto para Brasília, trazer novas informações para você. Quem é que está em Brasília? O Saturno, que está em Brasília com a gente? Por favor, Saturno, bom dia para você. Olá, César, bom dia a todos que assistem o Hoje em Dia. Nós estamos bem aqui em frente ao Palácio do Planalto e a movimentação é bem intensa, as pessoas estão chegando justamente para a posse do ex-presidente que vai tomar posse no cargo de ministro-chefe da Casa Civil. Ele entra no lugar de Jacques Wagner, que assume a chefia de gabinete da Presidência da República. O clima aqui em Brasília está bem quente. Agora há pouco nós registramos uma manifestação, de pessoas que vieram para cá, que são contrários ao governo e entraram em confronto com as pessoas que são favoráveis ao governo do PT e da presidente Dilma. A polícia teve que usar gás de pimenta, spray de pimenta, e algumas pessoas foram detidas. Eles também estavam usando aqueles pedaços de madeira que ficam em bandeiras e também faixas. Usaram para agredir esses manifestantes. Pancadaria aqui em frente ao Palácio do Planalto. A gente vai mostrar agora a concentração dos manifestantes que são favoráveis tanto ao governo do PT como ao governo da presidente Dilma. César, a Polícia Militar começou com um número estimado de 200 manifestantes em frente ao Palácio do Planalto. Todos eles vieram para dar apoio ao ex-presidente e também à presidente Dilma. E justamente o número de policiais também era mais ou menos esse. Cerca de 200 policiais, incluindo homens do Exército, da Segurança da Presidência da República e também homens do Batalhão de Choque da Polícia Militar. Nesse momento, o número de manifestantes pode passar dos 300 e a quantidade de policiais também aumentou. Essa área aqui em frente à Esplanada dos Ministérios, em frente à Praça dos Três Poderes, foi toda isolada. A polícia trancou, fechou o trânsito, então ninguém está tendo acesso. E a gente percebe que aos poucos, César, a quantidade de manifestantes em frente ao Palácio do Planalto vai aumentando em função dessa manifestação a favor da presidente Dilma. A informação que nós temos é que mais manifestantes que são contrários ao governo do PT e também à presidente Dilma estariam vindo para cá, para esse ponto de concentração que é em frente ao Palácio do Planalto, na Praça dos Três Poderes. Agora, a gente vai mostrar também imagens aqui de várias pessoas que estão gritando, são favoráveis, falando palavras de ordem Saturno, para a presidência. Saturno, Diga, me permita te interromper um minuto. Nós acabamos de receber uma informação de que o vice-presidente da República, Michel Temer, disse que não vai comparecer à posse de Lula como ministro-chefe da Casa Civil. E você estava falando aí dessas imagens, na verdade toda essa movimentação, e a temperatura subiu muito ontem também, na noite de quarta-feira, não é? Onde os manifestantes também se reuniram, houve muitos protestos, não é? Inclusive com a participação da polícia e confronto também, não é? E invadiu inclusive a madrugada com muitas manifestações, quer dizer que Brasília permanece aí com a temperatura alta entre os manifestantes e também entre os parlamentares, não é verdade?
Isso mesmo, César. Inclusive, são tantos assuntos, né, borbulhando aqui em Brasília. O presidente Eduardo Cunha, depois que o STF votou os recursos dos parlamentares que tratava aí sobre o rito do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele já disse que quer hoje juntar a comissão para poder instalar essa comissão de impeachment, e a expectativa dele é votar dentro de um mês o relatório sobre a comissão que vai instalar esse processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Então, o clima é muito intenso. Aqui a gente percebe a chegada de parlamentares e também autoridades ligadas ao governo. Como nós havíamos falado, a posse para hoje, também além da posse do ex-presidente Lula como chefe da Casa Civil, também está prevista a posse dos ministros Eugênio Aragão, da Justiça, Mário Lopes, da Secretaria de Aviação Civil, e Jacques Wagner, que vai ocupar a chefia de gabinete da Presidência da República. Depois, né, César, vale ressaltar que essas manifestações começaram tendo em vista o vazamento, né, dos áudios que comprometeram, né, tanto a presidente Dilma como também o ex-presidente Lula, o vazamento de informações que foram divulgadas, foi dada publicidade a todo esse processo que corria lá em Curitiba, comandado pelo juiz Sérgio Moro. Foram vazadas essas informações depois justamente que foi dada a nomeação, do ex-presidente Lula, que saiu a nomeação dele no Diário Oficial. A partir daí ele ganharia foro privilegiado, todo esse processo viria aqui para o Supremo Tribunal Federal. E aí agora essas informações caíram como uma bomba aqui no Palácio do Planalto. A expectativa, César, que nós temos de bastidor é que o ex-presidente Lula ainda mantém essa posição de tentar reorganizar a casa, tentar uma aliança, tentar conversar com os parlamentares no Congresso, colocar a economia no eixo, mas o que a gente está vendo aí são várias mobilizações pelo país inteiro. Aqui em Brasília houve isso mesmo, confronto entre policiais e manifestantes que durou toda a madrugada, esse confronto aqui em Brasília em frente ao Congresso. Começou aqui no Palácio, igual está agora, e depois foi para o Congresso. César. Ô Saturno, eu peço que você permaneça conosco, por favor. Nós vamos voltar com você aí, direto de Brasília, a qualquer momento, porque realmente o dia hoje promete muita movimentação na capital federal. Nós vamos agora voltar com imagens do COP aqui em São Paulo, para que você possa acompanhar também toda essa movimentação que acontece nesse instante na Avenida Paulista, com os protestos aqui na capital de São Paulo. Mariana Moreno tem as informações. Bom dia para você, Mariana. Bom dia, César. A Avenida Paulista bloqueada nos dois sentidos, na altura ali do prédio da Fiesp, portanto os carros não passam, e dessa vez o que chama atenção, muita gente vestida de preto também, além das pessoas segurando bandeiras do Brasil, colocando aí camisetas verde e amarela. Durante a noite, teve gente que passou, ficou em vigília nessa região, cerca de 100 manifestantes, armaram inclusive barracas, e ontem à noite, sim, um pico de 15 mil pessoas ocuparam a Avenida Paulista, a principal avenida da capital aqui de São Paulo. E nesse momento as pessoas ficam gritando palavras de ordem, tá vendo, batendo palmas, fotografando e pedindo aí, eles protestam contra a presidente Dilma Rousseff e o agora ministro Lula, ex-presidente da República. A Polícia Militar ainda não informou oficialmente uma estimativa de quantas pessoas ocupam a Paulista, mas relembrando que não passam carros, tem viatura da polícia aí acompanhando essa manifestação e preservando o local justamente porque não pode passar ninguém agora nesse momento, não passam carros. César. Ok, muito obrigado pelas informações. Nós vamos voltar também a qualquer momento trazendo novas imagens e atualização de tudo que está acontecendo também aqui na capital de São Paulo. Mas vamos agora voltar a Brasília. Saturno traz novas informações. César, o clima está tenso aqui em frente ao Palácio do Planalto. Olha só, a quantidade de manifestantes que são contrários ao governo da presidente Dilma. A cavalaria já está posicionada aqui em frente ao Palácio do Planalto e eles estão descendo. E no que eles estão descendo, a gente também percebe que grupos, o pessoal que veio manifestar favorável ao governo da presidente, eles estão também vindo em direção a esse grupo. Pelo menos eles estão parados ali agora, mas boa parte do grupo estava vindo ali pelo outro lado. E a gente percebe agora, olha, a Polícia Militar vai se posicionando, batalhão de choque, homens da cavalaria, o pessoal do Exército também está posicionado ali. E olha, vamos mostrar mais para frente lá, pedir para o repórter cinematográfico Cláudio Chandelli mostrar para a gente a quantidade, César, de pessoas de gente que está descendo para cá, em frente ao Palácio do Planalto, com bandeiras do Brasil, dizendo fora presidente, somos favoráveis ao juiz Sérgio Moro. E a gente está vendo aí, olha, eles estão descendo essa parte aqui ao lado do Congresso
Congresso Nacional, perto do Senado, em frente ao Ministério da Justiça, e estão vindo para cá, César. Agora a preocupação da Polícia Militar é justamente essa, né? Evitar um confronto que mais cedo teve aqui na porta do Palácio do Planalto. Eles tiveram esse confronto entre pessoas que são favoráveis e contrárias. E você está vendo aí agora, olha, a polícia está barrando a vinda desses manifestantes para cá. A preocupação é grande, viu, César? Agora a polícia está tendo todo um cuidado, eles também estão gritando e os policiais do lado de cá estão bem atentos. Bom, a gente está narrando, César, o que está vendo aqui. Estamos tentando entender um pouco porque o clima está bem tenso entre os policiais e manifestantes, César. E não poderia ser diferente, porque o Brasil acompanhou no domingo, dia 13, a maior manifestação da história desse país, com a presença do povo nas ruas em todo o Brasil, não é? Isso, sem dúvida nenhuma, movimentou toda a classe política e a opinião, de uma forma geral, também dos parlamentares, não é? Isso modificou o Brasil de certa forma. E, na realidade, em qualquer país do mundo, em qualquer país democrático, as grandes modificações, elas só aconteceram depois, sempre, da presença do povo através das manifestações democráticas e pacíficas, como elas devem acontecer de uma maneira geral, né? Posterior a isso, né, houve sim uma indignação com relação ao anúncio que nós mostramos aqui para você do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro-chefe da Casa Civil. Isso ainda aflorou mais os ânimos da população e também de alguns parlamentares contrários a essa nomeação. E se isso não bastasse, o vazamento dessas conversas telefônicas deixou ainda todo mundo muito mais indignado. Então, é justificável essa manifestação popular. Muitas pessoas estão falando ainda em greve a partir de segunda-feira. Boatos de que empresários poderiam boicotar o governo com o não pagamento de impostos. Tudo isso ainda está no campo da especulação, mas a verdade é que o Brasil nunca viveu um momento tão ruim como esse que nós estamos acompanhando agora. E a gravação de um telefonema entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula sugere que a nomeação do ex-presidente como novo ministro foi uma manobra para evitar a prisão de Lula. A presidente Dilma telefonou para o ex-presidente Lula às 1h32 da tarde de quarta-feira. A conversa foi grampeada pela Polícia Federal e divulgada pelo juiz Sérgio Moro, que quebrou o sigilo das investigações contra Lula. Dilma combina com o ex-presidente que vai enviar um documento para ele. É o termo de posse. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom, tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Segundo os investigadores, o telefonema indica que a presidente montou uma estratégia para proteger Lula caso a prisão dele fosse decretada antes da posse, prevista para a semana que vem. Normalmente, quando um ministro é nomeado, o termo só é assinado no momento da cerimônia de posse. Dilma teria quebrado um protocolo para que Lula usasse o documento no caso de um suposto pedido de prisão contra ele. Vamos ouvir novamente. Eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Só no fim da tarde, após o vazamento do telefonema, é que a nomeação de Lula como ministro-chefe da Casa Civil foi publicada na edição online do Diário Oficial da União. A oposição, que já criticava duramente a escolha de Lula como ministro, subiu ainda mais o tom. Olha, daqui a pouco nós vamos conversar com um jurista, não é, que é especializado no assunto, evidentemente, para saber se é legal essa atitude da divulgação dos áudios, não é, da quebra do sigilo telefônico. Mas vamos voltar para Brasília, onde o clima está cada vez mais quente. Saturno, é com você. Olha, César, a gente está bem preocupado porque nós estamos aqui num ponto estratégico, no meio desse encontro entre manifestantes pró e favoráveis à presidente Dilma. Só lembrando que o ex-presidente Lula já tomou posse no cargo, ele agora então é realmente o ministro-chefe da Casa Civil do governo do Brasil. A gente vai mostrar aqui agora, olha, os ânimos estão bem exaltados ali para o lado daquele lado.
mostrando para quem está aí em casa agora, as pessoas estão descendo essa pista que foi interditada mais cedo pela Polícia Militar. Esse grupo aqui é o grupo favorável, ou melhor, é o grupo contrário ao governo da presidente Dilma. Eles são favoráveis à atitude do juiz Sérgio Moro, pedem que a presidente renuncie, e a gente está vendo a cavalaria da Polícia Militar posicionada. Lá na frente também tem um cordão de isolamento. Aqui atrás, homens do Exército. A polícia do Palácio do Planalto também está posicionada. Agora vou mostrar o outro lado. Aqui tem, César, o grupo que é favorável ao governo do PT, favorável ao governo da presidente Dilma. A todo instante eles falam palavras de ordem, eles gritam o nome da presidente, eles tocam tambores, estão cantando músicas, o hino também. Desse outro lado, pedi para o repórter cinematográfico mostrar aqui, olha, em frente ao Palácio do Planalto, quase sempre essas grades ficam aqui, César. Então agora elas foram reforçadas e atrás dela tem vários homens. Esse pessoal engravatado, eles fazem parte da segurança do Palácio do Planalto. E lá na frente tem homens do Corpo de Bombeiros. Essa via aqui, que nesse horário geralmente é muito movimentada, agora está assim. Foi interditada. Saturno, me permita te interromper, por favor, porque nós estamos com uma imagem agora do COP que você não tem aí nesse momento. Uma movimentação realmente muito grande, uma manifestação de pessoas inflamadas com as bandeiras do Brasil, vestindo as cores brasileiras, vestindo o verde e amarelo e tentando realmente, com a presença da imprensa também, evidentemente, mas tentando tirar uma pessoa que está com a camiseta vermelha de mochila no centro do vídeo. Eles estão tentando retirar essa pessoa, provavelmente um manifestante favorável, não é, a essa nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil, e ele está tentando permanecer no local, alguns manifestantes ali pedindo para que ele se retire, e ele tentando retornar, tentando voltar, né, e enfrentando a todas essas pessoas, e evidentemente aí o tumulto fica maior, os nervos ficam mais inflamados, e agora parece que ele desistiu, está se retirando, e tomara realmente que as manifestações possam continuar com o clima de paz, não é? Essa é realmente a intenção que nós temos, e que o Brasil possa permanecer com paz, com todas as manifestações. É importante que as pessoas que têm o desejo possam realmente manifestar, né, através das ruas da sua cidade, na sua região. Pode ir para as ruas, sim, sem problema algum, né? Nós vivemos num país democrático, então que você possa manifestar, se você tem realmente, não é, algo contra o que está acontecendo no nosso país, através das manifestações e dos protestos, mas sempre de maneira pacífica, e que esses conflitos nunca, mas nunca, em hipótese alguma, possam realmente acontecer. Nós estamos mostrando para você tudo o que está acontecendo nesta quinta-feira importante em todo o Brasil. Nós temos um manifestante que está falando agora ao vivo. Vamos ouvi-lo. Essas pessoas estarem agredindo pelo simples maneira. Só explicar, você estava passando, o que aconteceu? Eu só estava passando, eles estão, porque eu estou de vermelho, porque eu estou vestido de vermelho, eles estão tentando me agredir. Cadê essa Cadê? Tá aí, César, a gente conversou com ele aqui agora, ele disse que estava vindo para a manifestação do grupo que é favorável ao governo da presidente Dilma, e ele passou ali no meio dos manifestantes que são contrários e teve a blusa rasgada e aconteceu tudo isso que você falou, César. Eu não sei se existe outra maneira de acesso para chegar ao ponto onde estão os manifestantes favoráveis ao governo da presidente Dilma e também essa nomeação do ex-presidente Lula, mas agora, neste instante, não é, você vê aí toda a polícia fazendo uma barricada para que essas pessoas não tenham, evidentemente, um confronto direto com os manifestantes favoráveis ao PT do lado de cá. Eu não sei se essas pessoas obrigatoriamente têm que passar pelo meio, né, onde está a outra movimentação, que me parece ser um número maior, inclusive, de pessoas, não é? E nós continuamos também acompanhando toda a movimentação que acontece na Avenida Paulista, aqui na capital de São Paulo, e a Mariana Moreno traz as informações para a gente. Vamos lá, Mariana. Continuam as pessoas, então, né, César Filho, aí na Avenida Paulista, o trecho aí do prédio da Fiesp continua interditado, bloqueados nos dois sentidos, não passam os carros. O Planalto confirmou a posse de Lula às 10 horas da manhã, então as pessoas não saem daí mesmo já com essa confirmação. Não, a gente também não sabe até quando essas pessoas vão ficar, e a polícia não passou uma estimativa oficial do número de manifestantes. Por enquanto, não houve confusão. A gente tem informação apenas de uma confusão ontem à noite, mas ninguém ficou agredido. Foi um casal que acabou pró-Lula, pró-Dilma, acabaram passando também. Houve confusão, mas não precisou de intervenção da polícia militar. As pessoas continuam gritando, se manifestando, porque querem, então, protestar contra essa nomeação do ex-presidente Lula a ministro e também contra a presidente Dilma Rousseff. Lula já tomou posse como ministro-chefe da Casa Civil,
portanto, em Brasília, em meio a protestos aí em todo o país. E esse que você vê agora nas imagens ao vivo do helicóptero da Record é na Avenida Paulista, principal avenida de São Paulo, centro financeiro aqui da capital. César Filho. Obrigado, Mariana. Eu tenho uma informação que ainda não é oficial, de que um mandado de segurança foi protocolado hoje em Brasília, tentando impugnar a nomeação, a posse do ex-presidente Lula como novo ministro-chefe da Casa Civil no governo Dilma. Essa é uma informação que ainda não é oficial, mas que foi divulgada pelo ministro Gilmar Mendes em entrevista ao vivo na Rádio Jovem Pan na manhã de hoje. Aliás, com relação a essa conversa que nós colocamos para você aqui entre a presidente Dilma Rousseff e o novo ministro-chefe da Casa Civil, Lula, o ministro Gilmar Mendes disse que ele tinha a sombria impressão de estar ouvindo uma conversa entre dois criminosos. Por falar nessas conversas telefônicas, Lula também ligou para o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. O que chamou a atenção foi o tom de deboche quando se referem à Operação Lava Jato e outros políticos. Para Paes, Lula tem alma de pobre. Alô? Meu amigo, Querido prefeito, tudo bem? você não precisa de solidariedade, mas tô ligando para te dar um abraço. É um escândalo, é uma vergonha. Eu e o... Como era o nome do relator lá, sei lá, daquele deputado do PMDB, tentando convencer o ACM Neto que não tinha prova nenhuma contra o seu filho, que tinha que tirar o nome do relatório, senão eu não votava aquele negócio, entendeu? Como é que é um negócio sem prova nenhuma? Eu me lembro direitinho desse negócio, e o cara conta como se fosse um escândalo, entendeu? Eu sempre tenho que falar uma coisa pro senhor, minha vida começou com Lula e Cabral, terminou com Dilma e Pezão. Puta o senhor não faz ideia como eu tô sofrendo. Agora, da próxima vez, o senhor me para com essa vida de pobre, com essa alma de pobre, comprando esses barcos de sítiozinho vagabundo, porque sou uma alma de pobre. Todo mundo que fala aqui no Rio, eu falo o seguinte, ó, imagina se fosse aqui no Rio, esse sítio dele, não é em Petrópolis, não é em Itaipava, é como se fosse em Maricá, de lugar esse barquinho dele é em São Pedro da Aldeia, Araruama, não é em Búzios nem Angra. É um cafona, que o senhor não perdeu essa sua alma de pobre, isso que é a maior desgraça que eu estou vendo nesse processo todo. O prefeito Eduardo Paes acabou de enviar uma nota dizendo que essa conversa gerou arrependimento e vergonha. É o mínimo, prefeito. Desculpe, mas é o mínimo que o senhor poderia fazer diante da situação vergonhosa que se encontra o país, não é? E é o mínimo que o senhor pode fazer diante do eleitor do Rio de Janeiro, que merece todo o respeito. Houve um deboche, inclusive, com relação a algumas regiões do Rio de Janeiro. E o carioca merece respeito, sim. Nós vamos voltar com imagens da manifestação que está acontecendo neste momento em Brasília. E o clima promete ficar cada vez mais quente e hoje em dia está acompanhando tudo e mostrando tudo para você. Estas são imagens do helicóptero da Rede Record Televisão ao vivo para você em Brasília. E o Alessandro Saturno traz mais informações para a gente. É com você, Saturno. César, olha, essa informação que a gente tem é de que o presidente Lula tomou posse já e já é o novo ministro-chefe da Casa Civil do governo da presidente Dilma. Bom, nós estamos aqui em frente ao Palácio do Planalto, a movimentação é muito intensa e a todo instante não param de chegar carros da Polícia Militar, homens do Batalhão de Operações Especiais e também do Exército. A segurança foi muito reforçada aqui. E agora a gente percebe, olha, que a quantidade de pessoas que é contrária ao governo da presidente Dilma não para de chegar. Mais gente vai descendo ali a rampa e a cavalaria está toda posicionada aqui. Helicópteros também da polícia estão sobrevoando essa área. Homens da cavalaria, do batalhão de choque e também do exército estão posicionados nessa pista de acesso aqui. São 6 pistas que foram interditadas justamente por conta das manifestações. Até cedo, César, estava tudo tranquilo, né? Os manifestantes que são favoráveis à presidente vieram participar aí, homenagear, enfim, o ex-presidente Lula pela posse no Ministério da Casa Civil. Eles estavam manifestando, tudo tranquilo. A partir daí começou a vir um grupo do outro lado e começou a confusão, o confronto. E ali eles estão pedindo que a presidente renuncie, o Brasil não é do PT, estão dizendo fora Lula, fora ex-presidente, o gigante acordou. E olha, desse outro lado aqui, vamos sair daqui um pouquinho, olha só, mais gente da cavalaria chegando e a gente tem que abrir espaço aqui para eles.
Eles vieram lá de trás agora e estão vindo para cá justamente porque eles querem evitar, César, esse confronto, né? A manifestação ela é válida, agora eles querem evitar confronto e pancadaria aqui em Brasília, em frente ao Palácio do Planalto. O clima está bem tenso, viu, César? A gente acompanha dos dois lados, né? Manifestantes com ânimos exaltados. E esse clima se aflorou ainda mais em todo o país depois da divulgação das escutas telefônicas, dos relatórios que foram divulgados, dado publicidade a eles pelo juiz Sérgio Moro, né? A partir do momento que o ex-presidente ganhou foro privilegiado, que as investigações vieram para o Supremo, aí o país inteiro agora está assim, aflamado. A gente percebe aqui, ô César, que o povo está com ânimo bem exaltado e a polícia agora tem que manter a calma para evitar um confronto direto entre os prós, os que são favoráveis ao governo da presidente Dilma e os que são contrários. O Saturno trouxe em primeira mão que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva já tomou posse como novo ministro-chefe da Casa Civil. Nós estamos em contato direto com a NBR, que é o canal oficial do governo, inclusive com imagens para que pudéssemos transmitir para você ao vivo essa posse, mas infelizmente isso não aconteceu. Essa é a imagem que nós temos do canal NBR, mas não foi feito nenhum pronunciamento e nada oficial realmente aconteceu. Pensávamos que pudesse existir um pronunciamento por parte da presidente ou mesmo do novo ministro-chefe da Casa Civil, mas isso não aconteceu. O Saturno falava com relação ao juiz Sérgio Moro e em São Paulo um carro acaba de chegar, olha aí, com a imagem do juiz Sérgio Moro e as pessoas estão neste veículo distribuindo camisetas e outros artigos mais para os manifestantes na Avenida Paulista. Não é isso, Mariana Moreno? É isso, o juiz federal Sérgio Moro aí estampa esse carro e as pessoas ganharam camisetas brancas, até talvez por sinal de paz, né, que é tão importante nessas manifestações. E, inclusive, a Operação Lava Jato, ela chega hoje, quinta-feira, dia 17 de março, a 2 anos de investigações, César. São 93 condenações desse juiz Sérgio Moro e quase 3 bilhões de reais devolvidos pelos investigadores. Os trabalhos começaram lá atrás, em 2009, quando o juiz federal Sérgio Moro, que é da 13ª Vara Federal em Curitiba, começou a apurar as operações financeiras do doleiro Alberto Youssef. Essas imagens, então, são da Avenida Paulista. Esse carro com a foto estampada do juiz Sérgio Moro, distribuindo aí camisetas aos manifestantes que permanecem bloqueando, então, esse trecho da Avenida Paulista nos dois sentidos. César Filho. Nós mostramos para você, aqui no Hoje em Dia, uma reportagem exclusiva mostrando toda a equipe lá da Polícia Federal do Paraná que iniciou a Operação Lava Jato, o porquê do nome Lava Jato. Essa operação começou para descobrir apenas essa ligação do doleiro, começou como uma simples investigação para tentar descobrir algo que, teoricamente, poderia ser muito pequeno. E aí foi se desmembrando, e a Operação Lava Jato hoje já tem 2 anos e já está na 24ª operação. Nem eles esperavam que pudesse ser tão grande, não é? E hoje o juiz federal Sérgio Moro é considerado um herói nacional por ter enfrentado a tudo e a todos, não é? Mas muitas pessoas ficam se perguntando se o que ele fez ao divulgar essas gravações, que teoricamente seriam sigilosas, foi algo legal ou não. Nós vamos continuar a postos em Brasília, aqui em São Paulo, com as imagens sempre ao vivo dos helicópteros da Rede Record de televisão, com os nossos repórteres também, para que você seja o telespectador mais bem informado de todo o país. Mas nós recebemos nesse instante, ao vivo aqui nos nossos estúdios, o jurista Arthur Rolo, que é especialista em direito político, e também o cientista político Rubens Figueiredo, do Centro de Pesquisa e Análises de Comunicação, para que eles possam nos ajudar a entender esse momento que o Brasil está vivendo. Bom dia para vocês, muito obrigado pela presença, por atender o nosso convite. Arthur, essa divulgação dos áudios é algo legal? Isso que foi feito está dentro da lei? Bom dia. Bom dia, César. Eu entendo que sim, que está dentro da lei. Ele deu publicidade a um processo que é público por natureza. Estão questionando, falando, não, no momento em que houve a divulgação dos dados, ele já estava nomeado, nomeação é diferente de posse, tanto que a conversa que já foi hoje aqui divulgada diz que o termo de posse está à disposição dele para ele assinar em caso de algum problema, alguma eventualidade, sugerindo que ele devesse assinar em caso de uma eventual prisão. Então, o que desencadeia o foro privilegiado
a posse que aconteceu agora, não tinha sequer a publicidade do termo de nomeação, enfim, não havia privilégio de foro. O juiz deu uma decisão fundamentada. Se porventura essa decisão estiver incorreta, e as decisões judiciais horas são corretas e horas são incorretas, isso é passível de recurso, é muito possível rever isso nas instâncias superiores. Então, eu entendo que está correto, eu entendo que não merece reparo, eu entendo que prevalece nesse caso o direito à informação da população, o direito de saber, porque tudo indica que estava ocorrendo uma fraude nesse caso, que a nomeação foi para ali mudar o curso da investigação, para a investigação ter que ir para o Supremo Tribunal Federal, e essa fraude é algo muito sério, principalmente quando protagonizada por um ex-presidente da República e por uma presidente da República. Aliás, por falar em investigação, só um instantinho, nós vamos voltar a Brasília. O Saturno traz mais informações, nós estamos com imagens ao vivo do helicóptero. Você vai acompanhando aí toda essa movimentação e eu peço que coloque aqui para mim, por favor, na imagem do nosso monitor maior, para que eu possa acompanhar. Mais um manifestante de camiseta vermelha, não sei, acho que é uma moça, uma mulher, está sendo retirada da movimentação, onde a maioria ali é favorável, ou melhor, contra essa nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como novo ministro-chefe da Casa Civil. Ele que já tomou posse, conforme o Saturno já trouxe em primeira mão para a gente. E ele, inclusive, o Saturno quer fazer uma correção. Por favor, Saturno. César, olha, essa informação da posse do ex-presidente Lula como novo ministro-chefe da Casa Civil foi nos passada por um assessor que voltou aqui e falou que ele ainda está aguardando esse termo para assinar. Então nós continuamos acompanhando, porque o Palácio do Planalto também lá dentro está uma correria, ninguém entende ninguém, está um correndo para o outro, e nos passaram essa informação. Então nós estamos aqui continuando aguardando essa posse do ex-presidente Lula para a Casa Civil. Informação que foi nos passada por um assessor do Palácio do Planalto. Agora, a gente viu ali aquela correria, César, a polícia teve que usar spray de pimenta e, como você mostrou aí pelas imagens do helicóptero, os ânimos estão exaltados, viu, César? A todo instante a polícia está correndo para um lado e houve correria ali alto, do lado justamente de acesso ao Senado Federal, e os manifestantes estão ali. Na medida em que o tempo vai passando, mais gente vai chegando aqui para essa área, e essa é a ala justamente dos manifestantes que são contrários ao governo da presidente Dilma. Eles estão pedindo que ela renuncie, estão com bandeiras, faixas e cartazes. Do outro lado aqui, olha, o povo do PT, do pessoal do PT está mais calmo, mais tranquilo, e a situação vai ficando mais complexa aqui, viu, César? Obrigado pelas informações, Saturno. A gente entende, compreende perfeitamente. Há um desencontro de informações, porque, como o Saturno trouxe essas informações, você está acompanhando, Brasília realmente, literalmente, está fervendo, está pegando fogo com as manifestações e com tudo que está acontecendo. Você imagine, os próprios parlamentares não estão se entendendo. Então, imagine o que está acontecendo na nossa capital federal. Vamos voltar. Arthur, vamos tratar com algumas hipóteses, né? O ex-presidente assume como ministro-chefe da Casa Civil, não é? E tudo no terreno da hipótese. Acontece o impeachment. O que pode acontecer com ele neste caso? O que vai acontecer com ele em caso de impeachment? Bom, o que acontece com todos os ministros quando um presidente da República deixa o seu cargo. Quando, em caso de impeachment, assume o vice-presidente da República. Quando o vice-presidente da República assume, normalmente é prática que todos os ministros coloquem os seus cargos à disposição. E ainda que não coloquem os seus cargos à disposição, é natural que o vice-presidente da República, quando assumir, tire os ministros que lá estão e coloque os ministros da sua confiança. O cargo de ministro é um cargo de confiança do presidente da República. Então, aquele presidente da República que está lá tem as suas pessoas de confiança, e o vice-presidente, quando entrar lá, tem todo o direito de tirar aquelas pessoas que lá estão e colocar pessoas da sua confiança. Isso é uma questão natural de governo. É normal. É normal. É normal. Rubens, o que falta agora para que aconteça realmente uma votação para o impeachment? Olha, César, bom dia. Bom dia. Nós vemos assistindo uma polarização muito grande, talvez uma polarização inédita na nossa história, com certeza uma polarização inédita. Nós tivemos o depoimento
do Lula para a polícia, tivemos a manifestação, tivemos a reação muito raivosa do ex-presidente, a manifestação, a maior da nossa história, no domingo. Tivemos o PT marcando uma manifestação para a próxima sexta. Tivemos a nomeação do ex-presidente para ministro. E tivemos o vazamento do áudio, dos áudios. O resultado é esse que nós estamos vendo aí. O que vai acontecer no plano do Congresso? Nenhum Congresso, nenhum representante do povo pode ficar alheio a uma situação como essa. O seu repórter disse que o PT está tranquilo e os manifestantes contra a Dilma estão exaltados. Isso é um fato inimaginável na nossa história. O PT sempre foi um partido bélico, que foi para o confronto e hoje está acuado. Então, os parlamentares vão levar em conta isso. Desculpe te interromper, porque a presidente Dilma está chegando neste momento e nós temos as imagens para mostrar para você, ao lado do novo ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva, que acena, que cumprimenta as pessoas, que está sorridente e que, a partir de agora, passará a ocupar talvez o cargo mais importante do governo, depois da própria presidente, inclusive. Nós vamos tentar ouvi-los, se eventualmente eles se pronunciarem, é claro, né? O ex-presidente Lula foi ali, cumprimentou algumas pessoas, você vai acompanhando toda essa movimentação. Eles estão, nesse momento, se posicionando ali, com as pessoas tirando fotografia, a própria imprensa ali se posicionando para registrar esse momento. Vamos ouvir. Senhoras e senhores, dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Enquanto acontece a execução do hino nacional, a tropa de choque acaba de chegar na Avenida Paulista, em São Paulo. Você vai acompanhando tudo ao vivo no Hoje em Dia, a cobertura completa desta quinta-feira, agitada e movimentada em todo o país. O clima é muito tenso, apesar dessa suposta tranquilidade do PT em Brasília, como o Saturno disse, como eles alegam, não é? O clima realmente é muito, mas muito tenso, principalmente aqui em São Paulo e também na capital federal, onde nós temos a participação efetiva da Polícia Militar. E como disse também o Saturno, em Brasília, além da Polícia Militar, nós temos também a presença do Exército, inclusive, das Forças Armadas, tentando ali se posicionar exatamente para garantir a ordem pública na capital federal, né? Nós vamos continuar acompanhando toda a movimentação que está acontecendo nesse instante na capital, em Brasília, também aqui na Avenida Paulista, onde a movimentação só aumenta e por isso foi necessária a presença da tropa de choque da Polícia Militar aqui de São Paulo para garantir a segurança, porque também é aguardada a presença de manifestantes favoráveis ao governo Dilma Rousseff e também a nomeação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como novo ministro-chefe da Casa Civil. A posse vai acontecer dentro de mais alguns instantes e você vai acompanhando tudo ao vivo exatamente agora e nós vamos ouvir Brasília nesse instante. Vamos lá. Que não vai ter golpe. Senhoras e senhores, neste momento a presidenta da República assina o termo que dá posse ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no cargo de ministro de Estado, chefe da Casa Civil. Convidamos o novo ministro a assinar seu termo de posse.
A Presidenta da República assina o termo que dá posse ao doutor Eugênio Aragão no cargo de Ministro de Estado da Justiça. Convidamos o novo ministro a assinar seu termo de posse. A Presidenta da República assina o termo que dá posse ao deputado Mauro Lopes no cargo de Ministro de Estado, chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Convidamos o ministro a assinar seu termo de posse. A Presidenta da República assina o termo que dá posse ao senhor Jacques Wagner no cargo de Ministro de Estado, chefe do Gabinete Pessoal da Presidenta da República. Senhoras e senhores, com a palavra, a Presidenta da República, Dilma Rousseff. Bom dia. Nesse instante, nós tivemos aí a manifestação de pessoas favoráveis ao governo, evidentemente, presentes no auditório, se revoltando contra alguém que se manifestou contra essa nomeação momentos antes do pronunciamento da presidenta, como ela gosta de ser chamada, Dilma Rousseff. Vamos voltar a ouvir a presidenta com o coro de que não vai ter golpe. Vamos ouvi-la. Por favor, presidenta. O tempo urge. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Os brasileiros e as brasileiras de coragem que estão aqui dentro desta sala. Queria saudar com muita alegria, com muita convicção, o nosso querido ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministro-chefe da Casa Civil. Quero saudar o ministro da Justiça, Eugênio Aragão. Saudar o nosso ministro de Estado, chefe da Secretaria de Aviação Civil, Mauro Lopes. E saudar Jacques Wagner, do Gabinete Pessoal. Como o Jacques Wagner só anda de avião de carreira e não usa avião da FAB, o Jacques Wagner teve um contratempo e está chegando apenas às 11 horas. Queria saudar as senhoras e os senhores familiares, saudar o meu querido Wellington Lima e Silva e o Guilherme Ramalho. Quero cumprimentar os ministros de Estado aqui presentes, o ministro Aldo Rabelo da Defesa, o embaixador Sérgio Danese, interino das Relações Exteriores, Nelson Barbosa da Fazenda, Antônio Carlos Rodrigues dos Transportes, Aloísio Mercadante da Educação, Juca Ferreira da Cultura, Miguel Rosseto do Trabalho e Previdência, Tereza Campelo do Desenvolvimento Social, Marcelo Castro da Saúde,
Armando Monteiro Neto, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Eduardo Braga, de Minas e Energia, Valdir Simão, do Planejamento, Orçamento e Gestão, André Figueiredo, das Comunicações, Celso Panceira, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jorge Hilton, do Esporte, Henrique Eduardo Alves, do Turismo, Patrus Ananias, do Desenvolvimento Agrário, Gilberto Kassab, das Cidades, Nilma Lino Gomes, das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, Eduardo Cardoso, advogado-geral da União, Luiz Navarro de Brito, da Controladoria Geral da União, Edinho Silva, da Secretaria de Comunicação Social, ministro Helder Barbalho, da Secretaria de Portos. Queria cumprimentar as senhoras e os senhores, chefes de missão diplomática, acreditados junto ao meu governo. Cumprimentar o governador Wellington Dias, do Piauí. Cumprimentar a doutora Ela Vieco, Procuradora-Geral da República em exercício. Cumprimentar os senadores José Pimentel, líder do governo no Congresso, Assir Gurgax, Fátima Bezerra, Gleice Hoffmann, Hélio José, Humberto Costa, Jorge Viana, Lindenberg Farias, Marcelo Crivella, Paulo Rocha, Regina Souza, Teomário Mota, Vanessa Graziotin e Wellington Fagundes. Deputados federais, queria cumprimentar todos os deputados federais aqui presentes, saudando o deputado Afonso Florense e a deputada Ângela Min, saudando a deputada Jandira Fegali, o deputado João Daniel, saudando Adelmo Leão, Alice Portugal, Ana Perugini, André Sanches, Angelim, Benedita da Silva, Beto Faro, Bom Gás, Caetano, Carlos Zaratini, Chico D'Angelo, Chico Lopes, Daniel Almeida, Davidson Magalhães, Décio Lima, Enio Verri, João Daniel, José Mentor, José Rocha, Júnior, Léo de Brito, Leonardo Monteiro, Luciana Santos, Luiz Couto, Luiz Sérgio, Luiziane Lins, Marco Maia, Marcon, Margarida Salomão, Moema Gramacho, Nilmário Miranda, Nilton Tato, Orlando Silva, Paulão, Paulo Maluf, Pepe Vargas, Reginaldo Lopes, Rubem Júnior, Ságuas Moraes, Saraiva Felipe, Cibá Machado, Valdir Assunção, Valdir Pracidelli, Vander Lobé, Vicentinho, Odson Ribeiro, Valdenor Pereira, Zeca Dirceu e Zeca do PT. Queria cumprimentar os secretários especiais, José Lopes Feijó, do Trabalho, Carlos Gabas, da Previdência, Eleonora, das Políticas para as Mulheres, Rogério Sotilho, dos Direitos Humanos. Senhoras e senhores representantes de movimentos sociais, entidades sindicais aqui presentes, cumprimentar as senhoras e os senhores jornalistas, senhores fotógrafos e cinegrafistas, e dirigir um cumprimento muito especial a uma pessoa que, para mim, é muito cara, que é o meu querido Renato Rabelo. Bom, as minhas primeiras palavras são dirigidas aos dois companheiros que deixam hoje o cargo de ministro. A Wellington César Lime Silva, eu agradeço pela disposição de integrar o meu governo. Compreendo sua decisão de preservar uma carreira de 25 anos no Ministério Público, em cuja continuidade eu desejo-lhe muito sucesso. A Guilherme Valder Moura Ramalho, agradeço pelo trabalho competente à frente da Secretaria de Aviação Civil. Nos últimos meses, tendo dedicado
como gestor público que é, ao grande desafio de garantir que os nossos aeroportos tenham o desempenho que o nosso povo necessita. Dou as boas-vindas aos companheiros que agora passam a se incorporar ao governo. Procurador da República há 29 anos, Eugênio José Guilherme de Aragão assume o Ministério da Justiça. Respeitado pelos demais procuradores, respeitado pelos tribunais em que atua, reconhecidamente isento em suas manifestações. Tenho certeza que Eugênio Aragão engrandecerá o Ministério da Justiça, tanto quanto sempre engrandeceu o Ministério Público. Eugênio Aragão reforçará, com seu perfil, características fundamentais de atuação deste Ministério: imparcialidade, firmeza e serenidade. O novo ministro encontrará sob sua mesa de trabalho uma agenda carregada de grandes desafios. Deverá tornar ainda mais efetiva a nossa política de proteção ao consumidor, assim como avançar na integração entre as políticas de segurança e no aperfeiçoamento da proteção das fronteiras, em parceria com as nossas Forças Armadas. Deverá dar sequência à valorização das Forças Federais de Segurança e a nosso esforço de enfrentamento às drogas. Peço que se dedique com determinação ao tema dos direitos individuais. Recomendo-lhe especial dedicação a uma de nossas maiores e mais importantes tarefas neste ano. Trata-se da segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. O processo de organização está em estágio avançado, bem estruturado, contando, como eu disse, com a participação das nossas Forças Armadas. O ministro Aragão, sem sombra de dúvida, vai se somar a esse esforço e fazer dos Jogos Olímpicos 2016 e dos Jogos Paralímpicos um grande sucesso, dentro e fora do campo. Meu conterrâneo, deputado Mauro Ribeiro Lopes, assume a Secretaria de Aviação Civil. Esse é um ministério estratégico em um país com dimensão do Brasil, que depende da infraestrutura aeroportuária para sua integração, interconexão, troca de bens e serviços e, sobretudo, para tráfego de pessoas. Felizmente, ficou para trás o tempo em que nossos aeroportos eram serviços mal avaliados. Para fazer frente a um crescimento de 10% ao ano nos últimos anos, investimos muito em infraestrutura aeroportuária. Fizemos concessões de 6 aeroportos e adotamos novos procedimentos e normas. Com isso, nós mudamos radicalmente o setor. E tenho certeza que vamos fazer a concessão de 4 aeroportos: Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza, à iniciativa privada. Durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas, devemos, ministro, garantir que os aeroportos atendam aqueles que vêm buscar no Brasil um momento de muita alegria, um momento também de congraçamento e de paz. Nós vamos continuar investindo. Nós vamos continuar investindo para interiorizar a malha aeroportuária brasileira, para que mais e melhores conexões sejam feitas entre os municípios do país. Missões que eu tenho a certeza o ministro
Mauro Lopes saberá conduzir com eficiência e seriedade. Senhoras e senhores, ao longo da minha vida, eu aprendi a valorizar, a dar extrema importância e a respeitar os meus companheiros de luta e de jornada. Pessoas, para mim, muito especiais, que têm estado ao meu lado em todos os momentos. Durante as conversas para definir as mudanças que estou promovendo em minha equipe, eu pude perceber mais uma vez o privilégio de ter a meu lado um desses companheiros, o meu amigo Jacques Wagner. Com seu estilo pacífico, conciliador, Jacques é fundamental para o meu governo, como articulador, como parceiro para debater decisões e também como bom conselheiro. A partir de agora, estará ainda mais perto de mim na chefia do gabinete da Presidência da República. Permanecerá dessa forma muito integrado ao nosso processo interno de tomada de decisões. Queridos amigos, queridas amigas, todo mundo sabe que as dificuldades, muitas vezes, costumam criar grandes oportunidades. As circunstâncias atuais me dão a magnífica chance de trazer para o governo o maior líder político desse país. Uma pessoa que, além de ser um grande líder político, é um grande amigo e um companheiro de lutas e de conquistas. Seja bem-vindo, querido companheiro ministro Luiz Inácio, ministro Lula. Eu conto com a experiência do ex-presidente Lula. Conto com a identidade que ele tem com esse país, com o povo desse país. É com isso que eu conto. Conto com sua incomparável capacidade de olhar nos olhos do nosso povo e de entender esse povo, de querer o melhor para esse povo e também de ser entendido e por ele amado. A sua presença aqui, companheiro Lula, prova que você tem a grandeza dos estadistas e a humildade dos verdadeiros líderes. Prova que não há obstáculos à nossa disposição de trabalhar juntos pelo Brasil. À disposição do querido companheiro Lula de fazer parte do meu governo mostra como estão e sempre estiveram enganados aqueles que sempre, nos últimos 5 anos e alguns meses, apostaram na nossa separação. Nós
sempre estivemos juntos, pois temos em comum algo extremamente importante, que é a consciência de um projeto para o Brasil, um projeto extremamente generoso para o Brasil, que olha, sobretudo, para o seu povo, para aquela parcela do povo que é a mais sofrida, que sempre foi a grande maioria da população, excluída dos benefícios da riqueza desse imenso e maravilhoso país. Nós sempre estivemos perto. Eu tenho orgulho de ter trabalhado como ministra-chefe da Casa Civil e antes ministra de Minas e Energia do presidente Lula, nos 8 anos que ele comandou o Brasil. Nós sempre estivemos do mesmo lado e, a partir de agora, novamente trabalharemos lado a lado. Sempre lutamos pelos brasileiros. Governamos pensando no melhor para os brasileiros. Pelos brasileiros, nós estamos juntos outra vez. O Brasil enfrenta hoje dificuldades econômicas e políticas. E nesse momento eu não quero e não posso prescindir de ninguém. Nesse momento, temos de estar juntos pelo Brasil. Eu, Lula, nossa base política, nossa base social e mesmo os opositores que também querem o melhor para o país. Podemos todos agir em conjunto para superar a crise econômica e deixar para trás a paralisia causada pela crise política, sem que de ninguém se exija abdicar de ideias, convicções e anseios eleitorais. Estamos determinados a promover o reequilíbrio fiscal, a reduzir a inflação, com o mesmo empenho que atuamos em favor da recuperação do emprego e da retomada do crescimento. Meu governo terá ainda melhores condições para fazer isto, para recolocar o Brasil nos trilhos com Lula ao meu lado. Juntos, nós todos aqui presentes, principalmente os ministros, o presidente Lula, os ministros, o Eugênio Aragão, o Mauro Lopes, o Jacques Wagner, ministros que tomam posse, e todos os ministros do governo, toda a nossa base social e política. Nós teremos mais força de superar as armadilhas que jogam em nosso caminho aqueles que, desde a minha reeleição em 2014, não fizeram outra coisa que tentar paralisar o meu governo, me impedir de governar ou me tirar o mandato de forma golpista. Nós estendemos a mão para todos aqueles que, repito, querem o bem do Brasil. Não exigimos nada a não ser o diálogo e a ação concertada. Nós temos de superar os ódios e a atuação daqueles que não têm razão, não estão do lado da verdade e não terão força política para provocar o caos e a convulsão social. A gritaria dos golpistas não vai me tirar do rumo e não vai colocar o nosso povo de joelhos.
Senhoras e senhores, nós vivemos um momento ímpar em nossa história. Um momento em que o combate à corrupção tem sido realizado sem imposição de qualquer obstáculo por parte do governo federal. Mas também um momento em que temos de reafirmar a centralidade dos direitos individuais, da normalidade institucional e da soberania da Constituição. Somente haverá justiça com respeito rigoroso a princípios orientadores de sua execução, em especial a presunção de inocência e o amplo direito de defesa de qualquer cidadão. A justiça, o combate à corrupção, sempre é mais forte e digno quando respeita os princípios constitucionais. A justiça será tão mais forte e digna de respeito quanto mais seus agentes agirem com retidão e qualificarem suas decisões com serenidade, discrição e impessoalidade. O funcionamento eficiente da justiça deve estar assentado na produção de provas, sem ceder sua natural preponderância a outros instrumentos. Deve estar pautado pelo respeito às garantias constitucionais, e isso eu não me cansarei de repetir, ao direito do cidadão e o respeito a todas as leis vigentes. Afinal, não há justiça quando delações são tornadas públicas de forma seletiva para execração de alguns investigados e quando depoimentos são transformados em fatos espetaculares. Não há justiça quando leis são desrespeitadas e, eu repito, a Constituição aviltada. Não há justiça para os cidadãos quando as garantias constitucionais da própria Presidência da República são violadas. O Brasil não pode se tornar submisso a uma conjuração que invade as prerrogativas constitucionais da Presidência da República, não porque a Presidenta da República seja diferente dos outros cidadãos e cidadãs, mas porque, se fere prerrogativas da Presidência da República, o que farão com as prerrogativas dos cidadãos? Em que pese o teor absolutamente republicano do diálogo que eu tive ontem com o ex-presidente Lula, ele foi publicizado com uma interpretação desvirtuada. Mudaram tempos de verbo, mudaram agente para ele e ocultaram, e eu estou guardando esta assinatura desse termo de posse como uma prova, ocultaram que o que nós fomos buscar no aeroporto era esta assinatura, que está assinado o presidente Lula, mas não tem a minha assinatura, e, portanto, isso não é posse. A posse ocorreria aqui,
porque o presidente Lula, por ter algum problema pessoal para voltar a Brasília hoje, uma vez que a dona Marisa não está bem, não viria. E veio hoje justamente para manifestar aqui a sua determinação de participar do governo. Repudio total e integralmente todas as versões Repudio todas as versões contra esse fato. Este documento foi distribuído ontem para toda a imprensa, quando percebemos que era disso que se tratava. Agora, estaremos avaliando com precisão as condições deste grampo que envolve a presidência da República. Nós queremos saber quem o autorizou, por que o autorizou e por que foi divulgado quando ele não continha nada, eu repito, que possa levantar qualquer suspeita sobre seu caráter republicano. Interpretação desvirtuada, processos equívocos, investigações baseadas em grampos ilegais, não favorecem a democracia nesse país. Quando isso acontece, fica nítida a tentativa de ultrapassar o limite do Estado democrático de direito, de cruzar a fronteira que é tão cara para nós que a construímos, que lutamos por ela, que resistimos, a fronteira com o estado de exceção. Nós estamos, sim, diante de um fato grave. Uma agressão, não à minha pessoa, uma agressão à cidadania, à democracia e à nossa Constituição. Eu tenho defendido a liberdade de expressão e de manifestação. Eu sei também quanto foi difícil conquistá-la. Eu tenho defendido e sempre defenderei a busca da verdade e os princípios necessários para construir cada vez mais uma sociedade, um governo, um país livre da corrupção. Eu quero deixar claro que isso não me fará recuar diante da exigência da mais absoluta apuração dos fatos acontecidos ontem. Convulsionar a sociedade brasileira em cima de inverdades, de métodos escusos, de práticas criticáveis, viola princípios e garantias constitucionais, viola os direitos dos cidadãos e abre precedentes gravíssimos. Os golpes começam assim. Nossa obrigação é enfrentar esta situação que ameaça degradar a Constituição e a Justiça por ofender seus princípios. Devemos combater esse ambiente que eletriza artificialmente o país e deixa a população em estado de permanente sobressalto. Não interessa às brasileiras, não interessa aos brasileiros
um ambiente que imobiliza e que paralisa o país. Não interessa aos brasileiros e às brasileiras um ambiente que impede o funcionamento normal das instituições. Nem tampouco interessa, muito menos ainda ao país, um ambiente que paralisa, que impede a retomada do crescimento e a geração de empregos. Eu sou uma pessoa otimista. Sou otimista, sim, e acredito na justiça do meu país. Sei que em qualquer situação, muitos magistrados nossos, muitos ministros de tribunais, muitos ministros de cortes serão corretos na defesa das suas prerrogativas, das suas tarefas e, principalmente, da proteção dos nossos direitos. Os nossos magistrados e ministros julgam e continuarão julgando com serenidade e isenção, com base em provas efetivamente apresentadas conforme a lei. Para o bem do Brasil, todo esse barulho, que não é a voz rouca das ruas, mas é uma algaravia advinda da excitação de pré-julgamentos, ela deve acabar, pelo bem do Brasil. Deve dar lugar à tranquilidade que conduz não só à paz social, mas também a vereditos qualificados e justos, e a um ambiente de preservação e fortalecimento das instituições democráticas, nas quais os princípios do direito e o respeito às liberdades individuais vão emergir vitoriosos desses tempos, algumas vezes difíceis e insensatos. Há um Brasil que luta contra a corrupção. Há um Brasil que respeita os direitos individuais. Há um Brasil das instituições democráticas. Esse Brasil que luta contra a corrupção, respeita as instituições democráticas e os direitos individuais, está comprometido com o crescimento e com a inclusão de todos os cidadãos. E esse Brasil conta com o meu trabalho e a minha determinação, em nome de vocês, ministros, e dos nossos ministros hoje empossados. Eu digo que ele conta com o nosso trabalho e com nossa determinação. Sejam bem-vindos, novos ministros. Mãos à obra. Seja bem-vindo, ex-presidente Lula. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia. Meu filho, olha lá. Você acha que o quê? Que a vida é fácil? Você viu como está indo para você? Encerrada a cerimônia de posse, como novo ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e também do pronunciamento da Presidenta da República, Dilma Rousseff. Nós vamos repercutir tudo isso que foi dito, até porque as manifestações continuam acontecendo na Avenida Paulista, em São Paulo, e também na Capital Federal, em Brasília. Nós vamos continuar mostrando tudo isso para você, e também ainda com relação a essas gravações, ao impeachment, será que vai acontecer ou não? Ao mandato de segurança, que pode impugnar, inclusive, a própria posse acontecida neste momento. Você vai saber de todos os detalhes daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. Hoje em Dia volta já. É isso aí, Aninha. Vamos voltar com imagens ao vivo de Brasília com o ex-presidente, agora novo ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Inácio Lula da Silva, tentando sair do local onde aconteceu a posse, com muitas pessoas tentando tirar uma fotografia, fazer uma selfie com o novo ministro. E o repórter Alessandro Saturno, que está desde as primeiras horas da manhã acompanhando toda essa movimentação na capital federal, traz novas informações da repercussão, não é, dessa posse que aconteceu há poucos minutos. É com você, Saturno. César, essa posse do ex-presidente Lula na Casa Civil
vai ter um reflexo direto ali na Câmara dos Deputados. A gente está de olho aqui agora, olha, vários parlamentares estão deixando aqui e agora a polícia também está fazendo a segurança deles justamente para que eles saiam daqui. Olha, estão sendo vaiados agora os deputados que participaram da posse do ex-presidente Lula e muita gente vaiando. A polícia continua, César, aqui fazendo toda a segurança desse local, fazendo a segurança também dos manifestantes que são contrários e favoráveis ao governo da presidente Dilma. A todo instante existem pequenos confrontos entre os favoráveis e os contrários, né? Todos os parlamentares saíram ali do Congresso, vieram caminhando aqui em direção ao Palácio do Planalto e a Polícia Militar reforçou. Atualizando os últimos números, reforçou a segurança. Atualizando os últimos números, pelo menos 1.000 manifestantes contrários ao governo da presidente Dilma e permanecem ali os 300, 350 que apoiam tanto o PT como o governo da presidente Dilma. A todo instante, César, a gente acompanha a manifestação aqui, a cavalaria continua posicionada neste ponto aqui, são 6 faixas fechadas ao lado justamente da cúpula do Senado e aqui essa faixa foi fechada desde cedo. A cavalaria está toda posicionada, lá na frente também tem um cordão de isolamento dos homens do Batalhão de Operações Especiais. César. Obrigado pelas informações. Saturno, continue, por favor, de plantão. Aqui no Hoje em Dia você vai acompanhando toda essa movimentação de uma quinta-feira realmente agitada, não só em Brasília, mas também aqui na capital de São Paulo. Nós vamos direto para a Avenida Paulista, porque a repórter Samara Bastos tem mais informações. Bom dia, Samara. Bom dia, César. Olha, a tropa de choque continua posicionada aqui na Avenida Paulista. Eles recuaram um pouco. Houve uma negociação aqui entre os organizadores da manifestação e também da polícia, para que a polícia ficasse de um lado do cruzamento e os manifestantes do outro, como a gente pode observar agora nessas imagens. Olha, inclusive foi passada aqui faixas de segurança para que os manifestantes não passem para o lado de cá e mantenha a organização, a ordem aqui nessa manifestação. César, tem muita gente aqui na Paulista, não para de chegar, tem gente vindo a pé pelas ruas aqui perto da Avenida Paulista, gente chegando de metrô, muita gente, como a gente observa, olha, usando a roupa preta, simbolizando o luto. Tem gente segurando faixas, cartazes de apoio ao juiz federal Sérgio Moro, também pedindo o impeachment ou a renúncia da presidente Dilma Rousseff. César, já tiveram aqui 3 tentativas de negociação para que os ônibus, pelo menos, passassem pela Avenida Paulista, mas a organização da manifestação por segurança não quer e garante que vão passar pelo menos essa quinta-feira inteira aqui na manifestação, pedindo por um país melhor, César. A gente observa aqui mais uma manifestação, mais um momento histórico na história do nosso país. César Filho. Obrigado, Samara. E nesse momento acontece uma confusão em Brasília. Você vai acompanhando as imagens ao vivo. Nós vamos continuar acompanhando. Os nossos repórteres permanecem de plantão. Nós vamos traduzir para você. Será que pode ser uma renúncia? E o impeachment? O que pode acontecer no Brasil a partir de agora? Existe pedidos de cassação para a nomeação que aconteceu há poucos instantes. Nós estamos recebendo nos nossos estúdios o jurista Arthur Rolo, especialista nesse assunto. E ele vai explicar tudo, vai traduzir para a gente o que pode acontecer no nosso país. Logo depois do intervalo, Hoje em Dia volta já. Nós vamos voltar ao vivo com imagens de Brasília, a capital federal, que vive um dia muito movimentado nesta quinta-feira, com muitas manifestações. Aconteceu há poucos momentos a posse do ex-ministro Luiz Inácio Lula da Silva como novo ministro, chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff. Mas atenção, uma notícia ainda não confirmada. Diz que o STF pode ter suspendido esta posse, porque um mandado de segurança que foi protocolado hoje pela manhã já previa um julgamento para suspender a posse de Lula como ministro. E nós temos, portanto, essa informação, repito, ainda não oficial, ainda não confirmada, de que o STF teria anulado, por enquanto, a posse de Lula como ministro da Casa Civil do governo Dilma Rousseff. Nós vamos continuar a postos para tentar aguardar uma confirmação oficial
com relação a essa notícia que está sendo divulgada a partir de agora por diversas agências de notícias. Você vai acompanhando ainda essa divisa que a Polícia Militar fez justamente entre os manifestantes a favor e contra o governo da Dilma Rousseff e também desta posse do ex-presidente e agora ministro, ou não, porque tem essa possibilidade de que o STF tenha anulado a posse do ministro Lula na manhã desta quinta-feira. Nós mantivemos uma cobertura completa para você com os nossos repórteres em Brasília, com os protestos também aqui em São Paulo, na Avenida São Paulo. E as manifestações continuam acontecendo, até porque essa notícia pode mudar e mudar tudo o que aconteceu nesta quinta-feira. A verdade é que nós tivemos ontem, um dia agitado com a divulgação da gravação do ministro da Educação, Luiz Mercadante, posteriormente com a divulgação de que Lula seria nomeado realmente, nós demos isso em primeira mão para você aqui no Hoje em Dia, como o novo ministro-chefe da Casa Civil. E aí, na tarde de ontem, final da tarde, início da noite, a divulgação das gravações, dos telefonemas do ex-presidente Lula. E aí nós tivemos manifestações em diversas regiões do Brasil, em muitas capitais, com a revolta da população, com muitas pessoas se manifestando, juristas, políticos inclusive, e nós temos aí realmente um momento em que o Brasil está vivenciando talvez o pior momento de toda a história deste país. O juiz, atenção, o juiz da 4ª Vara Federal do Distrito Federal, Itagiba Cata Preta Neto, acaba de suspender a posse do ex-presidente no cargo de ministro da Casa Civil. É oficial, portanto, não está válida a posse que aconteceu nesta manhã de quinta-feira. Ele está suspenso, agora é oficial. Em primeira mão para você, telespectador, telespectadora do Hoje em Dia, é oficial. Está suspensa a posse de Lula como ministro da presidenta Dilma Rousseff. Nós vamos continuar, a Rede Record vai continuar mostrando ao vivo essas imagens para você, a ampla cobertura desta quinta-feira agitada em todo o Brasil. Mas antes disso, eu tenho um recado para você.